Hoje, quando o Senhor Jesus olha para a igreja atualmente no mundo, no século XXI, ele não está nem um pouco satisfeito. Por quê? Porque ele vê claramente que muitos hoje estão perturbando a igreja, porque estão pregando um outro evangelho, um evangelho diferente, um evangelho oposto. Dessa forma, a igreja fica toda cheia de problemas. Fica perturbada mesmo com os problemas que vão agravando a situação da igreja. E é o que está havendo, é o que está acontecendo hoje, sem dúvida alguma. E são problemas gravíssimos que muitos, infelizmente, se amoldaram a esses problemas, se acostumaram com eles, se conformaram com eles e toleram tudo isso de boa mente. Mas o Senhor Jesus não tolera isso de boa mente em tempo algum. Não mesmo. Porque a igreja é dele. Ele edificou a igreja sobre a pedra angular, que é ele mesmo. E nessa pedra angular, a igreja tem que crescer como um santuário dedicado ao Senhor, exclusivamente. Por isso, a igreja não pode se envolver, por exemplo, com o Deus Mamon. A igreja não pode ficar se preocupando com coisas terrenas. A igreja não pode se amoldar ou se conformar com este século. A igreja não pode participar de outras doutrinas estranhas que levam a igreja a estar doente, fraca, praticamente morta. Então, isso, aos olhos do Senhor Jesus, é algo que ele não aceita. Então, o que a igreja deve fazer, ou melhor, qual é a atitude que a igreja deve fazer diante dessa realidade que o Senhor Jesus vê e não concorda? Que a igreja participe disso. A igreja tem que cair em si, cair na real. Cair em Jesus. Para que a partir de Jesus ela possa se purificar, ou melhor, ela possa se retornar à sensatez, se purificar dos erros. Só dessa forma existirá uma cura para a igreja. Caso contrário, a igreja vai continuar indo de mal a pior. E é aí que está a grande falha da igreja. Porque o inimigo da igreja é o diabo. Ele se pôs em pé sobre a areia do mar para pelejar contra aqueles que têm os mandamentos de Deus igual no testemunho de Jesus. Ou seja, a igreja é o principal adversário. Ele está vencendo essa batalha. Ele se infiltrou nessas denominações, ou seja, dentro desses templos construídos por mãos humanas. Ele se infiltrou ali. E ele coloca ali os seus agentes infiltrados também. Seus falsos pastores, bispos, apóstolos. Ele coloca ali obreiros fraudulentos. Ele coloca ali doutrinas estranhas, para as quais a igreja, infelizmente, hoje diz amém. Participa disso, numa boa. E é aí que está o grande erro. Erro que Satanás comemora. Ele aplaude, ele gosta disso aí. Ele quer ver mesmo a igreja envolvida com essas coisas erradas aí, que ele implanta na igreja. Ele se introduziu dissimuladamente. Leia lá na Epístola de Judas quem foram aqueles homens que se introduziram com dissimulação na igreja e transformaram a graça de Deus em libertinagem e negaram o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Quem são esses homens? Quem enviou eles ali? Com qual objetivo? Foi o próprio diabo, Satanás, o adversário da igreja. Então, é isso que está acontecendo hoje. Dá para se ver isso claramente, que é assim mesmo que é.
Então, essa perturbação que acontece na igreja desvia a igreja da verdade, da sã doutrina, da nova aliança, da verdade, da graça e, é claro, do próprio Senhor Jesus. E aí é que começa a decadência da igreja, como está acontecendo aí hoje. O que aconteceu na igreja de Laodiceia é o que está acontecendo hoje aí, sem dúvida alguma. Aliás, todos os erros que o Senhor Jesus falou para aquelas 7 igrejas da Ásia estão acontecendo hoje. É a mesma coisa. Só que hoje está muito mais grave ainda, porque a quantidade de igrejas é maior. E é isso que está atrapalhando o corpo de Cristo. Chegou a hora do corpo de Cristo cair na real, entender onde está, retornar à sensatez e se livrar desses erros. É preciso que isso aconteça. Então, eu espero que a igreja agora abra os olhos. Há ainda tempo de acordar, ainda tempo de se redimir desses erros, de escapar deles, sair fora, cortar esse mal pela raiz de forma definitiva. A igreja pode fazer isso. Então eu espero que essa mensagem aqui possa estimular, encorajar e incentivar os irmãos para que façam isso mesmo. Ainda há tempo de se salvar desse mal perigoso, gravíssimo que está aí. A situação é grave demais. E não pode ficar... as pessoas não podem ficar mal acostumadas com esses erros, digamos assim. Com esses erros graves. Não, a igreja precisa se curar disso aí. Existe um remédio eficaz para que isso aconteça. Esse remédio tem que ser aplicado agora em cada pessoa. Em cada pessoa que se arrependeu e se converteu ao Senhor Jesus. Em cada igreja, em cada casa espiritual edificada em Cristo, que é a igreja. Então, chegou a hora da igreja fazer isso. Para que assim a igreja possa ser uma igreja pura, santa, sem mácula, sem ruga alguma, sem defeito algum. Uma igreja que siga os passos do Senhor Jesus. Foi para isso que Ele nos chamou, para sermos igreja. Mas uma igreja pura, que não se vendeu por nada e nem a ninguém. Então, é hora disso acontecer. E eu espero que a igreja agora entenda isso. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.